I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles. Pessoal, bom dia. Obrigado por vocês estarem aqui numa manhã de sábado no Brasil, sem cerveja e churrasco. Normalmente não se reúne pessoas. Vocês... acho que nós somos um bando de esquisitos. Tá aqui quanta cerveja e bolachinha, cerveja e bolachinha não, chá e bolachinha é muito apropriado para velório, o que também é apropriado para esta reunião, né? Considerando que nós vamos falar do ambiente intelectual em que vivemos. Muito bacana. Quero agradecer ao IFE, ao professor Scorsin, Diogo, o pessoal que está tendo essa iniciativa e que me fez o convite. Sinto muito honrado mesmo. E a proposta que eu coloquei aqui para eles, que eu poderia agregar, dar um depoimento pessoal, uma trajetória. Eu acho que todo mundo que está aqui deve ter tido contato de alguma forma com o meu trabalho. E sabe que as posturas que eu assumo, opiniões, posições, não são lá muito usuais na televisão, né? Por razões diversas. E então isso acaba conferindo algum destaque. Algumas pessoas que entendem o que está acontecendo são carentes disso, a gente conhece bem. E como é que esse cara conseguiu chegar aí? Como é que ele não foi podado? Muita gente me pergunta. É o tipo de mensagem que eu recebo diariamente aos montes, assim. E não te podam mais, você vai perder o emprego. Você falou do Foro de São Paulo, você é maluco, né? Então, acho que isso acaba sendo importante. E é uma história, não é legal não, é uma história meio bizarra, tá? Não quero assustar ninguém e nem desprezar nem a trajetória de ninguém ou o trabalho de alguém, muito pelo contrário. Eu acabei optando por um caminho muito difícil, que é o caminho de abandonar a faculdade. Eu não sou formado em nada. Eu tentei várias vezes, tentei 5 cursos, larguei todos. 3 pela mesma razão. 2 eu simplesmente não era o que eu queria, estava confuso, sem saber. Mas esses pontos refletem um pouco desse ambiente intelectual que a gente vive, que é hostil ao pensamento diverso. Mas, Paulo, como é que você já tinha um pensamento assim que entrou na faculdade? Não, você não tem, nem quando sai, porque ela não é apta a te preparar a isso, a não ser que você tenha uma vontade muito forte. Mas, assim, a gente também vem de valores de formação, não é? Valores que você recebe em casa, o ambiente que você está. Então, com alguma coisa você chega, principalmente se você tem hábito de leitura. E faz as suas próprias leituras. Eu sou um cara do interior de São Paulo, sou do Pontal do Paranapanema, lá onde o MST destruiu tudo. Então aí já me dá um valor, né? Eu vi um movimento de esquerda destruindo famílias, destruindo propriedades, destruindo negócios, destruindo histórias, né? Eu vi a teologia da libertação destruir a igreja na região. Padres que faziam esforço se movimentavam dentro da organização interna, que eu não sei como é que funciona, eles chegavam naquela região e passavam a doutrinar todo mundo, incentivar o MST, ir na missa. Isso me fez, formação católica, eu me afastei da igreja, não tinha nenhum sentido para isso. Então, você passa a repudiar já. Eu não tinha ideia do que era a teologia da libertação aos 15, 14 ou 12 anos. Eu só sabia que aquilo não prestava, porque eles estavam apoiando gente que faziam coisas ruins. Era muito claro isso para mim. Mas meu pai era um delegado de polícia, ou seja, o homem que está no aparato repressivo, como a esquerda gosta. Então já tem aí um valor. E sempre foi um estudioso dos liberais, do liberalismo. Meu pai sempre foi simpático a isso, então me fazia ler o Estadão, né, quando o Estadão prestava. E tal, mas nada muito profundo. Alguma leitura disso. Tinha um cara que ele gostava muito, que era o João Melão Neto, né, que dava alguma noção. Enfim. Isso também, Paulo Francis, todo esse pessoal, Roberto Campos. Então isso eu li em casa, antes de entrar na faculdade e tal. Mas veja a confusão
que a escola, a formação regular acaba levando. Quando estive no colégio, eu tive no primeiro colegial, fui comunista por 6 meses. Né? 6 meses eu já devo, não funciona. Mas era o ambiente que me tinha ali. O professor de história era o cara mais legal, era o que contava piada na sala, gostei dele, torcia pro Santos, como eu, e embarquei. Depois eu vi, pô, que bobagem que eu estou fazendo, vamos parar com esse negócio, né? Enfim, acabei vindo para Curitiba depois para estudar jornalismo, na PUC. Fiz um semestre, aí percebi, falei, cara, esse negócio não está entregando o que me prometeram. Não que eu não tinha vontade de exercer a profissão, mas eu falei, isso, se eu tiver que exercer a profissão, vai acontecer, não é por esse meio aqui não, porque isso aqui não vai me dar o subsídio necessário, intelectual necessário, nada, eu tenho que buscar outra coisa. Enfim, saí da PUC, aí fui estudar Direito. Nesse ponto, aí o Diogo fez uma maldade comigo, ele me apresentou o Olavo de Carvalho, neste intervalo. Eu que já era ruim, piorei bastante. Muito, muito. Aliado a um temperamento natural com uma imaturidade, naquele momento eu era pior que o Ciro Gomes, sabe? De subir para 10 a qualquer momento, né? Então também não me ajudava muito nessa coisa. Então entrei na faculdade e isso nós estamos falando de 2002, 2001 para 2002. Esse período era um período muito hostil, porque vinha de um desgaste do governo Fernando Henrique, o lulismo estava absolutamente forte, era inatacável, né? O pessoal que já aparelhava as universidades estava com a moral elevada, vamos dizer assim. O ambiente era horroroso, muito horrível. Lembro que no primeiro semestre, acho que foi o primeiro semestre da faculdade, numa aula de filosofia, o professor entra na sala e fala assim, quem aqui vai votar no José Serra? O José Serra era a opção que eu tinha, né? Eu já sabia que ele era quase tão vermelho quanto o outro, mas entre um e o outro era o que eu tinha que fazer. Aí eu ergui a mão sozinho. Mas o cara fala num tom de intimidar. Quem é que vai votar no José Serra? Tipo, quem é contra a revolução pró-povo que nós vamos fazer? Eu. Como assim? Eu vou lá e me exponho e tal. Mas é ilustrativo, né? Como era aquele ambiente. Então você passa a ser visto como um canalha na faculdade. Passei a ser visto como um canalha, não por este episódio, mas por vários. Porque aí ia a professora pro MST, ia outra, e eu, como era o Ciro Gomes, entendeu? Ia pro confronto, feito um besta, em vez de ficar quieto, fazer minha lição e me formar, ir embora, não, né? Eu sentia responsável pelos outros e acabei criando um ambiente muito ruim. E qual que é o ponto grave nisso? É a minha personalidade? Não, não é. Ela é ruim também, não ajuda. Mas o principal é como impossibilita o exercício ou a exposição de um pensamento antagônico no ambiente intelectual no Brasil. Um ambiente em que deve ser propício, o mais propício possível para a gente debater ideias, expor e tal, não é mais possível, porque com a hegemonia do pensamento marxista, veja, qual que é a raiz desse negócio? Exploradores e explorados, não é? Você não pode ser a favor da exploração. Se você não é marxista, uma cadeia de raciocínio que eles acabam caindo. Se você não é marxista, não está ao lado deles, logo você é a favor da exploração. Se você é a favor da exploração, você é um canalha. Não é que você pensa diferente. Você já é visto como um canalha, é o inimigo a ser combatido. Então é muito difícil para um moleque de 20, 22 anos, que não está entrando naquilo, conviver num ambiente acadêmico assim, sendo praticamente apontado em corredor, ou tendo receio de apresentar um trabalho, ou para não se complicar, ter que escrever na prova, coisa que ele não pensa. É muito ruim isso, você se sente absolutamente desestimulado. Eu vou estudar aqui,
tenho que escrever esse negócio para agradar o professor, porque senão eu posso ser retardado. Não é todo professor, eu não quero ser injusto com ninguém, tá? De verdade, não estou amenizando por amenizar, contemporizando, não é nesse sentido não, porque não é todo mundo, mas basta um só, com a autoridade de professor, o homem que simboliza o conhecimento, que você está lá para ouvi-lo, para passar para você as coisas, para te avaliar, ele se mostrar hostil a você e tentar te desarmar o tempo todo, não é? Ou te dar indiretas na sala o tempo todo. Isso começa num outro momento, a gente aceita. Toda hora começa a ficar chato. O clima na época era quem não é esquerdista intrinsecamente burro. Além disso, além de canalha... A burguesa estava no ar o tempo inteiro, esse pressuposto dele. Exato, bem colocado. Você não entendeu nada ainda. É o alienado. É o alienado. O termo que eles adoram. Era muito assim. Eu lembro que teve um outro episódio, eu vou contando alguns pequenos episódios porque ilustrar este ambiente. Teve um episódio, aula de direito civil. Entrou a professora, direito civil, propriedade, herança, né? Sucessão. Aí a professora se apresenta como oriunda do PT gaúcho, experiência de trabalho no governo Olívio Dutra. Aí diz que sou professora de Direito Civil e quero dizer para vocês já de antemão que eu não acredito, sou totalmente contra o direito de propriedade. A abertura do negócio. Aí vai... de propriedade. Já. E falou um pouco mais. A pessoa pode se posicionar e criticar a lei, o ordenamento, o que for. Mas militar e deixar claro que aquilo é uma grande sacanagem, é um sistema que tem que ser destruído, alguém que deveria te explicar o sistema para você aprender a operá-lo, que você vai para a faculdade de Direito para ser um operador de direito, não é? E não para ser um sabotador do ordenamento. Não é? Eu percebi aquilo, ergui a mão, professor, a senhora reprova por falta? Por que você está me perguntando isso? Não, porque eu não tenho interesse em ver a tua aula. Você está dizendo aqui que você não acredita no ordenamento, eu queria entendê-lo, eu acredito nele, sou totalmente oposto ao que você vai colocar, então vamos fazer um acordo. A senhora me poupa da sua aula e eu poupo a senhora da minha presença. Eu acho que é justo para nós dois. Você não está entendendo nada, depois a gente conversa, sai fora. E assim foi. É claro que eu fiquei lá, todo mundo abismado, me dando porrada e tal. Depois eu esfriei. Mas ela não ficou mais à vontade para falar um pouquinho desse? Não ficou um pouco à vontade. Ela era até simpática, mas, coitada, também era vítima de um negócio. Não são pessoas de... Não é uma índole da pessoa, não, mas ela só ouviu isso na vida. A mulher estudava na faculdade do Rio Grande do Sul, provavelmente se apaixonou por um amiguinho com camisa do Che Guevara, que era o descolado e tal. Só ouviu esse. Eu tenho uma tia assim, cara. Eu não posso ir na reunião da família. É muito chato. Então não culpo, não é um julgamento de caráter, mas de ideia. E aí, como aquela coisa que a gente já tratou, de não aceitar o pensamento diferente, acaba sendo agressivo, né? Mas aí eu baixei a bola um pouco e frequentei tantas aulas. Aí ela tentou encenar um negócio que foi sensacional. Colocou um mapinha assim na lousa um dia. Isso aqui é uma cidade. A gente estava estudando aquela lei de uso e ocupação do solo, território, enfim. Isso aqui é uma cidade e tal, então tem aqui um cenário. Há uma ocupação irregular, o prefeito está tentando fazer umas coisas, o empresário está tentando comprar essa área irregular para fazer uma sacanagem. O empresário sempre faz a sacanagem, né? Ele está tentando comprar essa área aqui dos caras, tirar eles daqui, e enfim, a gente vai encenar isso, eu quero ver como é que fica. E deu um papel para cada um, você vai ser o empresário, você vai ser tal coisa. Aí o professor, tem padre nessa cidade? Para fazer a sacanagem. Tem padre nessa cidade? Não tem, mas eu quero ser o padre, vamos bolar um padre aí? Ela falou, tudo bem. Eu falei, tá bom. Aí eu assumi o padre TL, né? Eu assumi como um padre da teologia da libertação e tal, fui lá na sala. Vocês lembram do apresentador de TV que tinha aqui em Curitiba, o Ricardo Chabe?
Ele era da minha sala naquele período. E o Ricardo Chabe fazia o papel de prefeito. Ninguém gravou isso? Ninguém gravou isso. Ele fazia o papel de prefeito. Mas não tinha texto o negócio. Ela quis amarrar lá, eu esculhambei a peça. Né? Primeiro eu arrumei um personagem que não existia. Aí o Ricardo Chabe era o prefeito, foi lá e fez a exposição dele sobre o que ia fazer para desocupar as pessoas. Eu fui lá e fiz um discurso contra o prefeito, blá, 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 que ele estava explorando todo mundo para agradar ela, para tentar livrar minha base. Eu ia reprovar de semestre. Né? Enfim, expus tudo e no final excomunguei o Ricardo Chabe. Seu prefeito explorador, está aliado ao capital financeiro contra as pessoas. Excomunguei o Ricardo Chabe da igreja, a peça acabou no meio e não teve final. E assim foi. Mas, enfim, paralelo a isso, uma pessoa que eu conheci me convidou um dia para participar de um programa de rádio, uma rádio AM aqui, que não existe mais. Eu fui lá na rádio, falei um pouco, a rádio quebrou um mês depois. É verdade. O Parque me chamou lá, eu trabalhava na época no Tribunal de Justiça. Fui lá comentar e adorei aquilo lá. Aí falei, opa, o meu negócio é aquilo, não é correr atrás de processo, não. Isso aqui me diverte muito mais, dá para provocar muito mais gente, dá para incomodar mais, enfim, né? Dá para se expor. Né? E fiquei muito incomodado com isso. Esse ambiente na faculdade me desestimulou, tranquilo. Aí eu já sabia que eu não queria ser operador do direito mais. Chegou o ponto de eu não aguento, eu não suporto mais esse ambiente aqui, eu vou sair. Fiquei um pouco trabalhando nessa rádio, a rádio foi vendida depois, eu estava brincando, a rádio não chegou a falir. Ela talvez fosse a falência um pouco tempo depois, mas foi vendida e eu tive que parar de fazer aquele trabalho. Fiz uns outros trabalhos neste meio tempo e sempre incomodado com isso. Falei, pô, não, eu tenho que trabalhar com comunicação, o único meio, não tem jeito, vou ter que tentar de novo a faculdade de jornalismo. Ela volta para a faculdade, fiz vestibular lá e tal, voltei para a faculdade, mas já cético, né, de que eu não ia terminar. Falei, bom, eu vou usar a faculdade para arrumar um estágio e vou me criar logo na empresa e vou sair da faculdade. Eu sabia, não sabia o que me esperava lá. E sabia o meu limite também. Eu sou muito fraco para isso. Né? Tem muita gente que termina, faz tudo mesmo. Eu fui muito fraco nisso. Não estou contando essa história como virtude, não. É fraqueza. Estou reconhecendo uma fraqueza. Seria um caminho muito mais fácil, sempre continuar. Mas assim não foi. Fui para a faculdade de jornalismo e essa me deu experiências bem ruins, assim, porque aí, por estudar mais em casa, estar mais experiente, você percebe muito mais as coisas, né? E foi muito duro. Foi bem naquele período de 2009, havia aquela crise, a crise financeira internacional, a crise imobiliária americana. Todo professor que entrava na sala, primeira aula que já entra, os caras botam o filme O Nome da Rosa, para esculhambar a igreja. Já é para esculhambar a igreja, né? Para dizer que a igreja censura. O filme se passa numa idade em que o conceito de liberdade de expressão ainda não tinha sido desenvolvido. É só isso. Eu falei isso para a aula, o professor ficou assim, quer dar aula? Não, pode continuar. Pode continuar. Aí o outro entra e começa, todos eles entravam e começaram a falar, tá vendo? Crise financeira? O livre mercado. O livre mercado fez isso aí. O pau no livre mercado. Até uma hora, falando isso para moleque de 18 anos, e eu lá no fundão, jurando que eu não ia repetir o mesmo erro. Chegou, professor. Não é bem assim. Essa história não foi culpa do livre mercado, não. Como não? Não foi. Quer explicar? Quero, mas eu preciso de 10 minutos da sua aula. Fique à vontade. Vai, professor, intervenção estatal, criação lá das Fannie Mae, 38, governo Roosevelt, decreto de Jimmy Carter, 77, decreto do Clinton, 99, 99.
Então, isso foi por uma intervenção estatal. Aí o cara para assim, olha, você entrou num assunto muito profundo, é economia mesmo, é melhor você discutir isso lá na sala de economia ou no semestre que vocês vão ter. Eu falei, bom, minha carreira acadêmica já acabou aqui também, né? A sala ficou rindo do cara, enfim, foi desse jeito. Mas o mais grave, que aí eu enchi o saco mesmo, tinha um jornal diário na faculdade, que era uma iniciativa legal. A faculdade de jornalismo imprimia um jornalzinho diário. Ali. E a molecada escrevia, enfim. Estava acontecendo aquele problema de Honduras. O golpe do Manuel Zelaya, né, que ele era o golpista. A imprensa inteira noticiava que era um golpe militar. Fui lá, a gente começa a estudar um pouco, não li a Constituição de Honduras, nossa, eles estão cumprindo. Fui informar mais, tal. Eles tinham um site do Supremo Tribunal Federal deles, superior, não lembro como é que eles chamam, que tinha toda a ação lá muito clara, era muito tranquilo para ver. Aí eu estudei lá, os caras estão simplesmente cumprindo a Constituição, isso aqui é uma tremenda sacanagem, né? E alguns poucos setores da imprensa também foram nessa, estavam começando a pegar essa linha, escrevi um artigo e dei para o professor, para o coordenador do jornal. Não está vendo lá, está todo mundo errado, está aqui o que está vendo lá. Publica no jornal para mim. Aí ele me mandou um e-mail um tempo depois. Tem que diminuir o teu artigo, não tem espaço. Eu mandei para ele, não vou diminuir o artigo, é muito importante, esse é um jornal de faculdade, eu estou provando que a imprensa inteira está errada. Eu acho que é importante, tem valor acadêmico, inclusive, isso daí, para você esclarecer. Ele mandou embora, diminui, não vou diminuir. E não publicou o artigo. No local, na mesma edição que sairia o artigo, eles publicaram 2 páginas com fotos de uma festa do MST. Na página do meio, assim. Ou seja, não era uma questão de espaço. Aí fui falar com o sujeito. Você não tem espaço no meu artigo, que é super importante, e tem para a festa do MST. A resposta que eu recebi é que o seu artigo vai contra os interesses da esquerda. Sério? Aí eu respondi pro cara, para mim não dá, basta com vocês aparelham até jornal de faculdade, vocês perderam a vergonha completa, totalmente, era só um artigo, vocês seriam esmagados por um monte de matérias depois, não tem problema nenhum. Mas nisso eu já tinha conseguido um estágio na televisão. Qual faculdade que era essa segunda? Essa segunda é positivo. Positivo. Sem falar que, essa é engraçado, na primeira aula de sociologia, a professora de sociologia, muito militante, muito enfática, abre assim, todo empresário tem o seu lugar guardado no inferno. Juro, não estou brincando. Aí o bobo. Inclusive o doutor Euriovisto, o proprietário dessa instituição, já ficou ruim ali, eu tinha esquecido dessa parte, eu atropelei. Isso foi logo no primeiro momento, né? Enfim, mas aí quando eu resolvi que já não dava, eu já estava trabalhando na televisão, e fui lá e falei, já tinha conseguido um certo respeito lá dentro, porque qualquer coisa que acontecia, eu já escrevi um artigo, mandava para a direção inteira, ficava enchendo o saco mesmo. Assim. Queria mostrar, vou ficar esperando, ficar lá ouvindo o rádio da polícia, esperando os caras, Deus olhar para mim, os caras, não, tem que se mostrar trabalho. Né? Eu não tinha tempo, eu sabia que estava contado ali para fazer, e tive a sorte de ir estar numa emissora que ousou e colocou um produto que explora opiniões diversas. O Jornal da Massa, 7 horas da manhã, a ideia do jornal é colocar lá um mediador e 3 cabeças diferentes. Então, aquilo propiciava que a TV me enxergasse, por mais que o pensamento todo diferente, não que eles não estão acostumados e acham tosco, acham alienado, qualquer coisa, né, normalmente, poderia ter um valor para a televisão. Então, isso me deu esperança e eu ficava mostrando ali. E, enfim, já era editor do programa também, né? Eles me contrataram, eu fui lá e falei, eu não vou mais continuar a faculdade, vocês vão me mandar embora? Que é aqueles contratos de estágio, né? Não vamos te mandar embora, vamos te contratar. Me contrataram. E aí depois eu passei
a fazer isso, substituir as pessoas quando um ou outro faltava, a coisa foi repercutindo até que eles resolveram fazer uma substituição e me dar uma cadeira definitiva lá, para expor realmente o pensamento de linha liberal conservadora, e assim nós conseguimos acabando furar um pouquinho essa barreira que a gente conhece, que tem nos veículos de comunicação. Essa foi a minha trajetória para chegar até ali. Não é a trajetória que termina com um cara milionário, não é nada, ela está só começando. É uma história de final feliz, porque ela não tem um final ainda, pode ter um final bem triste, aliás, a qualquer momento. Mas a gente está... enfim, vamos trabalhando e vamos começando. Aí eu quero, a partir disso agora, disposto, como é que contar um pouco da minha impressão que eu tenho com este trabalho. Porque muito me pergunto, e talvez vocês também se perguntam, como é que é a questão de controle, censura, por que a mídia não fala, a grande mídia não fala de tais assuntos. Então, eu vou me focar principalmente em Foro de São Paulo, que é um assunto que todo mundo aqui conhece, né? Tem noção e sempre é ávido por quando é que vão tocar nesse assunto. A impressão que eu tenho, que eu tive, eu toquei no assunto várias vezes. Na internet deve ter uns 2 ou 3 vídeos apenas, mas eu já toquei nesse assunto na televisão muitas vezes. E todas as vezes a reação por parte, não só de colegas de bancada ali no momento, mas fora de redação, outros colegas que você acaba encontrando em outros ambientes, não é daquela... Não se fala do Foro de São Paulo porque há um controle, uma ordem. Não é para falar. Não se falam por desconhecimento, ignorância. Ele pode ter havido uma ordem lá no início, né, pelo menos dos grandes veículos, que são... Grandes veículos, eu digo ali Rio-São Paulo, que são ocupados por gente que tem longa trajetória no jornalismo, ali na direção deles, na redação. Se há o controle, ele é muito mais de redação do que do dono do veículo. O dono do veículo... a impressão que eu tenho na experiência, minha curta experiência, verdade, até agora, é de que o dono do veículo não manda em nada. Não manda em nada. Ele pode pedir para... Não sai essa notícia aí, não sai hoje. Sai daqui a pouco, quando ele esquece daquilo lá. Ou ele pede para fazer uma coisa de um jeito, os caras fazem um VT do jeito que ele pediu, sobre o que ele pediu, e fazem mais 58 no dia, do jeito que eles querem. Então, o controle me parece mais do, entre aspas, o chão de fábrica, do que da direção. E talvez no primeiro momento, como eu disse aqui há um minuto, se houve um controle sobre a informação no Foro de São Paulo, aí ela gerou um ciclo vicioso. Porque o jornalista, hoje, ele lê pouco. O esquema de CLT, regime de trabalho, 5, 6 horas, faz o cara ter 3 empregos. É uma burrice completa. Vamos trabalhar menos, vamos trabalhar 5 horas, né? Vai receber menos, não pode negociar salário, aí o cara tem que ter 3 empregos. Então ele estuda muito pouco, ele acaba se alimentando do fluxo de informação diária de grandes portais. Você vai numa redação, ele fica se autoalimentando. Está todo mundo, um com o computador no G1, outro na Gazeta, o outro no Terra, enfim, fontes primárias, ninguém vai mais, porque o pauteiro está lá, ele precisa matar a pauta dele, ele tem 5, 6 horas, ele quer ligar para a fonte que o atenda, que coloca, então ele não aprofunda. Aí quando você chega lá e fala, eu quero falar do Foro de São Paulo, o cara fala, eu não sei o que é. Aí o colega dele, eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Logo não existe, logo é uma bobagem. Logo você está falando uma besteira. Aí você expõe para o cara. Não, é uma coisa super séria. É assim, domina 15, 16 países na América, o ambiente é esse. Coloca ele diante de uma realidade tão dura, tão distante do dia a dia dele que ele está acostumado, que ele fala, você está mais louco ainda. E simplesmente a pauta não sai, não vai para frente. E fica difícil de acordar. Agora começa a haver uma certa reação de curiosidade. Porque como a gente falou lá, os vídeos repercutem bem na internet,
Depois desse último, que houve uma boa repercussão, um rapaz de um site me mandou um relatório, de um site não, de uma página de Facebook, mandou um relatório de visualizações e um vídeo sobre o Foro de São Paulo tinha mais de 500 mil visualizações. Então, 500 mil é significativo para um assunto política e tal. Então, se você está falando de um universo pequeno, 500 mil pessoas num pequeno universo, ele acaba gerando eco. Tanto que, nessa semana, a própria Gazeta do Povo encomendou um artigo para o Silvio Grimaldo e ele colocou, começa a furar um pouquinho, mas agora, e as pessoas começam, a jornalistada começa a sentir o efeito de um Foro de São Paulo na sua vida, né? Aí ele liga um pouquinho o Leco Cré e fala, rapaz, o negócio existe mesmo, não reconhece que você não era um louco, que o Olavo não era um louco, a maioria deles não conhece o professor Olavo, e quem conhece, sem ler, diz, o cara é doido, fala palavrão. Fala palavrão. Então, que maldoso esse Olavo, né? Enfim, e acaba virando esse ciclo vicioso de ignorância. O próprio professor Olavo coloca muito, há um controle de informação, não é para sair, há um sufocamento. Eu tenho dúvidas quanto esse sufoco mesmo, mas eu estou numa empresa regional, eu não estou na sede da Rede Globo em São Paulo, no Rio ou na Folha, né? Então eu posso falar até onde a minha experiência me limita. O ambiente de jornalismo que eu vivo, o controle de informação sobre o Foro de São Paulo se dá pela ignorância e ceticismo, e não pelo controle superior, de ordem, não vai falar. Pode ser que, como já coloquei aqui também, que este autocontrole pela ignorância se dê fruto de uma ordem de controle lá atrás, né? Pode ser, é uma hipótese que tem algum sentido lógico. Uma espiral do silêncio. Uma espiral do silêncio, e aí nós estamos falando de uma espiral de silêncio de tantos anos sobre o Foro, e já são profissionais que entraram no mercado quando a espiral já estava... Expirando. Exatamente. Lá embaixo. Né? Lá embaixo. Um outro ponto que me inquieta em televisão, que eu vejo muitas pessoas falar, a TV aberta não presta, a TV aberta é superficial, a TV aberta não aborda tais coisas e tal. Há um problema sério, é tudo verdade, viu? É tudo verdade, é difícil, mas, e eu não, parece que eu vou fazer uma defesa da TV aberta, mas não é bem isso. A TV aberta caiu numa armadilha horrorosa e ela não tem como sair. O avanço da tecnologia tem 2 pontos, controle remoto e maquininhas do Ibope. Maquininha do Ibope é uma desgraça. Ibope em tempo real. Ibope, a TV hoje trabalha assim, contrata o Ibope escolhe, monta uma amostra e ele instala um aparelho nas casas das pessoas. Aqui em Curitiba são, se não me engano, Curitiba região 400 aparelhos. Essa é a referência de tudo. É uma amostra super pequena, eles falam que é suficiente, mas é mentira dele, não é. Né? Então, todo mundo da casa recebe uma senha, você chegou na frente da TV, digita lá, então tá lá, homem, 30 anos, está assistindo tal programa. Ele vai registrando, ele vai te dando ali. E ele é em tempo real, ele tem quase tempo real, ele te dá com um delay de 1 minuto, se a audiência está subindo ou não. Então você está lá, falando, aí o cara, no ponto, não para mim, mas para o meu mediador, no caso. Né? Eu já fiz esse papel algumas vezes e usei. O cara está lá, muda de assunto, caiu. Não importa se o assunto é importante. Não importa. Não importa. Você pode estar falando da coisa que vai salvar a humanidade. Você teve a revelação, o anjo Gabriel apareceu para você, cara. Você está lá contando a história. Se o controle remoto subir ou abaixar, o cara vai falar, muda de assunto. Você insiste.
Muda de assunto, muda de assunto. Aí você não consegue raciocinar falando com o sujeito aqui, você tem que mudar mesmo. É para ele parar. Não dá. E é essa lógica do negócio. O negócio precisa de uma referência de Ibope para poder comercializar, entender? E pagar você. E se pagar. E uma televisão é caro, é muito caro. Pra você levar um VT no ar, você envolve uma cadeia aí de umas 20 pessoas. Desde o menino que prepara a câmera, o que libera, o que prepara o carro, o motorista, o cinegrafista. Hoje não tem mais o motorista, o cinegrafista mesmo dirige, mas depois o que chega, o que recebe, a edição, o que corta, vai pôr no ar. Tem muita gente. A televisão custa muito, né? A não ser em mercados que são muito concentrados, a publicidade, que é muito ampla, como São Paulo e Rio, as TVs regionais aqui, Rio Grande do Sul, Minas, elas têm que trabalhar muito redondinhas, assim. E senão a conta não fecha, fica difícil. Então há uma preocupação muito grande. Não que em São Paulo e Rio não há também, porque caiu um ponto no Ibope, a média, significa talvez milhões que uma TV perde de receita. Então é muito duro. Aí veja, quando a gente sempre ouve aquele debate, a responsabilidade da grande mídia na informação e na formação das pessoas. Ela tem? Tem. Mas a TV hoje caiu numa armadilha que, se as pessoas são ignorantes, ela acaba se nivelando pela ignorância das pessoas agora. E não mais induzindo conhecimento e informação. Não, porque, é claro, eu abro a boca para falar lá em taxa Selic, se eu usei essa expressão, taxa Selic é 15 segundos, vem o cara, muda de assunto. Vai perder pro Pica-Pau. Muda de assunto, vai perder o Pica-Pau, tá dando uma martelada na cabeça da avó dele. Você vai perder para ele. O Pica-Pau tem no horário lá, na Record. Vai perder pro Pica-Pau. Então tem essa dificuldade. Aí você imagina... Cabeça vermelha. Aí você imagina, você pegar e não, vou fazer um programa inteiro sobre o Foro de São Paulo, que é o que precisava, no mínimo. Os caras nunca ouviram falar disso. Tá lá tomando café na mesa, não é o horário daquele programa que propicia isso. É uma conversa mais franca, mais demorada um pouquinho. Eu vou falar um pouco e o cara vai falar, muda de assunto. Essa é a briga. É a briga contra os caras não ridicularizarem você, quando você vai falar de um assunto, não é algo que não existe. É o primeiro ponto. E o segundo, você conseguir esse espaço. Então, como num momento, num programa que eu falei, nós tratamos disso por uns 3 ou 5 minutos, se vocês repararem, acho que é um dos programas que tem vídeo na internet. Se repararem, o âncora fala adiante, porque o cara tá lá, muda. Eu falo adiante o escambau, o assunto é importante. E adiante? Adiante nada. Mata no peito e atropela também. Uma hora tinha que fazer, né? Não dá, não vale a pena também ficar lá fazendo de palhaço para o cara rir. Eu vou falar, nem que seja para registrar isso daí. Né? Mas não dá para fazer isso o tempo inteiro. Há uma hierarquia, respeito também. O menino que está lá em cima, ele tem responsabilidade pelo produto, depois ele é cobrado, teu produto caiu a audiência. O departamento comercial chega nele, teu produto caiu a audiência. Ou você me dá uma justificativa, eu vou tirar do ar. Aí o cara vai falar assim, caiu porque o Paulinho está falando do Foro de São Paulo todo dia. E as pessoas não sabem o que é isso e não estão interessadas em saber. Então é um conflito muito duro. Esse papel de esclarecer isso caberia muito mais à imprensa escrita do que à imprensa televisiva. Porque a imprensa escrita, o jornal, a revista, ele é adquirido pela capa, não é adquirido pelo que está lá dentro. Podia sim, muito bem, as pessoas têm tempo, querem ler. Ela às vezes vai ler uma matéria que ela não tinha o menor interesse, mas ela lê e vê que é uma grande informação ali, né? Então seria mais fácil. Eu não estou fazendo aqui uma transferência de responsabilidade, longe disso. Seria um espírito de corpo horroroso. Eu estou falando de viabilidade de tratar de assuntos que são mais difíceis de acesso. Mas a leitura também é mais complicada para o povão. É verdade também. O povão é muito mais de televisão do que de leitura. Mas se ele tem um chefe que lê, um amigo que lê, o filho que lê, isso cria um ambiente que aí talvez a televisão consiga embarcar. E essa história de que
essa evolução de técnica de medição de audiência de televisão, ela atrapalhou a televisão e fez o nível cair, eu não precisava estudar isso mais a fundo, verdade? Porque acho que é um ponto interessante. Eu estava reparando, outro dia, e assistindo aquele canal de programas que já... Como é que é o nome da Globo? Viva! Né? Que passa programas mais antigos. Uma madrugada em casa, liguei para todo mundo, ninguém me atendeu, não tinha o que fazer, eu não saí. Agora não dá mais para sair, né? Porque se você vai sair, toma um vinho, pode ser preso. Né? E se eu for preso, acabou para mim. Não dá. Né? O pessoal vai explorar muito. Então, fiquei em casa. E comecei lá a zapear, não tinha nada para fazer. Aí estava passando uma novela, Pedra sobre Pedra, acho que é. Assisti. Depois passou, acho que Roque Santeiro. Assisti também. Depois passou qual que era? Uma outra, mas era também antiga, não me lembro agora. E eu assisti também e fui ver. O nível de novela anterior era muito melhor do que esse. Não é um saudosismo, não. No texto, na construção do personagem, você via que tinha um monte de elementos que estavam embutidos ali e que estavam em discussão. A sociedade estava em discussão, de alguma maneira, estava, e de uma forma interessante, até com alguma profundidade, mais que implícita. Tinha ali Roque Santeiro, tinha um padre TL, né? Tinha tudo isso aí. Mas naquela época, a medição não era assim. Não era em tempo real. Era em entrevista. Então você conseguia fazer de cima para baixo. Né? Depois, com essa imediata, se o cara não gostou num primeiro momento, você tem que mudar, você tem que mudar. Essas novelas começam hoje sem final. Tem final. O cara vai escrevendo. Conforme o personagem caiu no gosto, ele aumenta a exposição e tal. Muda tudo. Então a televisão caiu numa grande armadilha. E não vejo saída e não vejo a televisão como um meio para grandes discussões. Se eu não vejo saída, é evidente que não haverá espaço para grandes discussões. Essa medição pela internet, o fato de você ter um vídeo com 500 mil views, isso não ecoa dentro da televisão? Não, de forma alguma. Não faz a menor diferença para eles? Não. Isso faz uma diferença de respeito, apenas. Um respeito de há uma repercussão e tal, mas o que vale é o relatório do Ibope. É o relatório do Ibope. Se não tiver Ibope, você se complica. E é o único ainda. Ele pode te fazer uma grande sacanagem, você não tem uma outra referência. Eu não sei por qual razão, não há um outro instituto que faz medição. Eu estou impressionado é que o fato do sujeito saber que ele tem um aparelhinho em casa, o controle remoto dele pesa muito mais e ele sabe disso. Sabe. Isso distorce o experimento. Também, mas é a referência que o mercado usa. Aí fica a cargo de uma opção de direção da TV, direção da empresa, manter às vezes um produto que não tenha um Ibope significativo ou que seja derrotado sistematicamente no Ibope, por ela achar importante. Mas é difícil sustentar isso, porque há custo. Enquanto ela está lá no azul, às vezes tem 5, 6 programas que não têm compromisso com informação, assim, com o debate, nada, apenas entretenimento, ela consiga atingir uma liquidez legal e tem a opção de financiar, daí subsidiar um outro programa deficitário. Pode acontecer. O próprio Jornal da Massa, às vezes não fecha a conta. Às vezes não fecha, mesmo tendo... E ele tem até um bom Ibope. Por que fecha? Não sei. Às vezes o mercado não entende. Às vezes fecha muito bem. Enfim, mas há uma disposição da emissora, dos controladores do Grupo Massa em trazer a discussão. Isso é muito legal. Isso é muito legal, muito elogiável deles, assim, e garantem uma liberdade legal. Veja, o Ratinho, que é o controlador da rede, fala para todo mundo. Ele é amigo do Lula, pessoal. Né? O Lula veio na casa dele e comeu uma rabada. Eu me cravei, forjei meu espaço como? Dando um cacete no Lula, merecido, todo dia. Todo dia. Eles me mantêm, dão espaço. Não tem problema. De vez em quando passa no corredor, não olha para você, mas normal.
Isso acontece. Não sei se é por isso, ou porque o cara está bravo com outra coisa, mas não. Faço questão de registrar o respaldo que a gente tem para isso, mas aí eu estou falando de uma emissora que ela tem uma particularidade muito forte. Ela é controlada por um homem de televisão, por um homem de palco, um homem que fala, que é processado também, que toma posições, não é? Então a sensibilidade dele para a liberdade do artista, vamos dizer entre aspas assim, é diferente de alguém que não vem deste meio. É uma situação sui generis. Um outro ponto ainda nessa questão de televisão e liberdade, nós temos um problema muito grave no Brasil, mas das mais eu não vejo ser abordado. O maior anunciante do mercado, já que a gente falava em Ibope, para você ter uma referência no mercado, você vender, né? Falamos em Ibope, o maior anunciante do mercado chama-se Estado, qualquer esfera. Município, o Estado, o governo estadual e o federal, eles detêm juntos a maior verba. O maior anunciante está, o maior bolo publicitário está na mão do poder público. Isso compromete muito. Isso compromete muito o que uma televisão pode fazer ou qualquer outro veículo pode fazer. Por quê? Se o Estado é o maior anunciante, ele tem quando o teu maior anunciante liga para você e diz, cara, eu não estou gostando do que vocês estão fazendo comigo. Eu estou anunciando aí tantos milhões por ano e vocês estão me batendo? Que sacanagem é essa? Que sacanagem é essa? Você cria constrangimentos. Há emissoras que falam, pois é, amigão, aqui é assim. Em algum momento, tá? Depende da saúde financeira que ela está. Aqui é assim. Há outras que são mais sensíveis, que têm dificuldade de caixa, que não podem desagradar o maior anunciante de forma alguma. Sobretudo as que têm audiência pequena, essas são mais reféns. Quem tem uma audiência alta ou uma tiragem grande, como a revista Veja, por exemplo, para dar um exemplo de publicação impressa. Se o banco ela dá uma surra no governo federal, o governo federal comprou lá 2 páginas, o Banco do Brasil em 6 meses, milhões. Liga lá e diz para o pessoal do Tivita lá, não estou gostando da bancada que vocês me deram. O Tivita fala, tira, eu vendo para o HSBC. Ela se vende por mídia técnica, né? Tem uma maior publicação, o outro banco quer aquele espaço, não tem problema. Agora, numa publicação, a Carta Capital, se ela desagradar o governo, ela fecha. Fecha. Ela tem anúncios do governo, de estatais e de empresas que querem agradar o governo. Tá lá. Já que é a publicação que dava desconto de 30% para os filiados ao PT, na assinatura. É assim. Então, a mídia acaba sendo muito sensível a isso, é muito difícil para eles também. Não é uma simples sacanagem. O nosso Estado gigante, ele acaba sufocando e controlando, de certa maneira, o fluxo de informação. Por causa disso. Não é o único meio persuasório do Estado. Não é o único meio. Eu estou dizendo apenas de mercado, como eu toquei naquele ponto de armadilhas que Ibope e referências mercadológicas podem representar para um veículo de comunicação. Ou seja, você não pode falar em liberdade de imprensa absoluta, sem livre mercado, sem liberalismo econômico pleno. Bobagem. Veja, se eu jogo toda a fatia, o dinheiro, não há estatais no Brasil, essas coisas todas, essas empresas são todas privadas, fatiadas, montes, existem, em vez de uma Petrobras, 12 empresas que fazem o mesmo trabalho dela aí dividida, eu não serei sensível à Petrobras. Posso brigar com ela, tem mais 11 no setor para anunciar comigo. Hoje não tem, né? É muito difícil. Então, tem tudo isso. Controle remoto, ignorância, referência de Ibope e o gigantismo estatal que controla muito o fluxo de informação. Isso tudo é uma influencia, é uma coisa
muito chata. Bom, eu acho que vou parar por aqui, já falei bastante, e a gente abre para bater um papo aí sobre qualquer outra coisa. Espero ter esclarecido alguma coisa e não ter chateado muito vocês, já quase dormindo aí metade, mas tudo bem. Da próxima vez eu invento outras coisas. Obrigado, gente. Pessoal, quem tem alguma pergunta? Perguntar até um pouco sobre os fatos atuais que estão ocorrendo agora, né? A política, saber a opinião do senhor ou você? Como posso? Você, por favor. Você. Você viu ali a questão desse senador aí que está da Bolívia, né? Como é que você vê essa questão? Se você imagina que tem uma interferência do fórum, e como que a mídia está tratando esse assunto, se de uma forma ou escondendo, né? Porque uma vez eu vi numa entrevista da Globo News lá, quando eles fazem aquela entrevista, que o cara ele estava falando assim, foi uma questão ideológica, mas ele tem medo de falar do fórum, né? Falar dessa polêmica desse senador que veio pra cá, mas eles escondem muito essa questão, eles falam que é uma questão ideológica. Ele não toca na palavra-chave, né? Tem um pudor de tocar na palavra-chave. Autocastração. Eu acho que é uma autocastração, medo de ser ridicularizado por colega. Não acredito, sério. Não acredito que, como eu relatei aqui de minha experiência, não fale esse nome. Eu acho que ele não quer falar porque tem medo de soar como radical. Né? O brasileiro tem muito disso, ele tem medo, ele tem que contemporizar, é difícil tomar lado, ele tem que fingir, olha, eu discordo de você, te acho um babaca, discordo de você, mas respeita nada, mentira, né? Mas não fala isso. Eu vejo uma cobertura boba do que... É claro que é uma interferência do Foro de São Paulo. Se tem América Latina e tem Estado, tem foro. Tem foro, não tem o que... não precisa nem pirar muito nisso aí, não. É evidente que tem. O governo brasileiro abrigou o cara lá, o que tinha que fazer, estava lá. Não nem o governo, é mais uma iniciativa do próprio embaixador. Do próprio embaixador. Saiu do controle do governo e ficou brabo. Estava lá, agora veja, é uma grande manipulação, e eu não digo parte de mídia, não, de governos mesmo. O sujeito estava lá na embaixada, é o inimigo do governo Morales. Evidente que ele está sendo monitorado. Claro que está sendo monitorado. Poxa, ainda mais no ambiente político boliviano. Aí ele sai num carro, anda 2.000 quilômetros, são parados várias vezes e ninguém pede identificação, conforme o relato do próprio diplomata. Tá tudo ok aí? Tá, tudo ok. O carro identificado como da embaixada. O carro é identificado como da embaixada, né? Corpo consular, aquela placa bonita que eles têm. E estou sabendo, as forças de fronteira, estou sabendo que aquele corpo consular abriga um opositor no governo e deixaram passar. Ou seja, é muito claro que o governo Morales tinha um problema lá, precisava se livrar, mas não pode assumir. Se ele dá o salvo-conduto, ele se enfraquece perante a tua plateia, não é? Sumam com o cara daqui, eu finjo que não vejo e continuo fazendo o meu teatro. É isso. O governo brasileiro auxiliou ele para ele manter a legitimidade popular da ala que o sustenta. O governo brasileiro atua mais uma vez como um auxiliar do seu amiguinho de Foro de São Paulo. Uma armação, né? Uma armação. É isso mesmo. Quem vai pagar a conta é o bobinho do diplomata. Que eu não sei se ele é bobinho também. Mas nesse caso... Porque é tudo esquerdista. O diplomata é esquerdista. Não estou colocando ele como herói, não. Dá a impressão que falar foi uma armação e o rapaz... Eu acho que ele está sendo usado, mas ele também sabia. Ele sabe com quem está lidando, sabe quem é seu chefe. Ele está ameaçando, né? Vou dar uma geladeira dentro, tudo guardadinho. Está ameaçando. Não sei. Não tenho elementos para fazer maior juízo do diplomata em si, mas não vou me surpreender em nada se daqui a pouco aparecer alguma coisa aí. A comparação que ele fez, ela falou que era o boicote, não sei o quê. Aí a Dilma já... Uma cabeça de esquerdista. Sempre. Ou tentou também, não sei se é uma técnica para criar um
um eixo de conversa. Olha, eu estou deste lado. Tem isso também. Enfim, de qualquer maneira, nem merece entrar no ponto dele, não. Entrar nesse jogo de governo, para mim é claro. O Brasil, mais uma vez, atua como o irmãozão que protege. O senhor Morales. Tem uma coisa que eu queria pegar a tua percepção que está no meio. Quando eu assisto o Globo News, todo dia, né, que eles colocam 3 jornalistas, fazem aquele recorte, colocam um lá nos Estados Unidos, um no Brasil. Eles recortam a tela em 3, colocando os 3, e eles ficam com aquela conversa de senso comum, de politicamente correto, e aquilo não tem fim. Me passa uma impressão que é uma gente boba, uma expressão que você colocou um pouco, uma gente boba que tá preocupado em ganhar o palco ali, mantendo uma conversa boba que vai mais para o entretenimento, uma conversinha de senso comum, de gente pseudo-elitizada, um beautiful people, uma galerinha que se... Papinho Leblon. Papinho Leblon. E esse Papinho Leblon parece que ele ganhou espaço do jornalismo, do cara que pensa, do cara que pensa, traz proposições, traz informação, traz alguma coisa realmente que toca as pessoas, faz pensar, e parece que isso ganhou espaço. E aí eu fico pensando, essas pessoas bobas, esse jornalista bobo, que vem de uma faculdade que torna ele bobo, é assim mesmo? Essa conversa o dia inteiro lá nas redações, essa espontâneo, obrigatório, assim. Entendi. Bom, peraí. Saco, como que já que é para falar em Papinho Leblon, deixa eu cruzar a perna que eu estou um pouco cansado. É a média. É muito mais fácil você tentar ser simplesmente legal do que tomar posição e se comprometer. O cara tá lá na Globo News, que é a série B de quem está na organização Globo. Globo News é a série B. Pode ser a série A por te dar, de repente, espaço para falar mais e, às vezes, abordar um assunto com um pouquinho mais de tempo, mais de exposição, aquela coisa da vaidade do jornalista, é a série B. A série A está na TV aberta, falando nacionalmente para milhões de pessoas, né? Aí, há o meio, é uma opinião, tá? Não estive lá, mas o meio, ele é muito cruel. E se você te bate um carimbo de esse fulano é alguma coisa, que te mata, né? Um rótulo, ele te mata. Então fica todo mundo se autoalizando, não bate papo, olha como somos legais e intelectuais, não passamos desse nível 3, e assim todo mundo sobrevive, garante o seu espaço, não causamos polêmica, esse vídeo não vai bombar no YouTube, não fica imortalizado aí, né, para ser acessado o tempo inteiro, e a gente se garante assim, vamos vivendo. Me parece um conchavo, entre aspas, não no mau sentido, um conchavo para uma autossobrevivência. Ninguém se compromete com nada. Veja quem tomou posições duras no Brasil, que fim teve. Olavo, banido. Diogo Mainardi cansou, encheu o saco, estava numa organização que bancava. Reinaldo Azevedo perdeu a revista. O Diogo perdeu. Então, o Reinaldo perdeu a primeira leitura, é de uma resistência que é de uma... Eu tenho uma admiração por ele, brutal. E eu não estou falando apenas intelectual, também não concordo com ele em algumas coisas, tudo bem, tudo certo. Mas a disposição para o combate que tem o Reinaldo, atacado como a gente conhece quem que está do outro lado, a crueldade que é. Você imagina qual alcance que ele tem milhares de leitores, ele repercute muito, ele vai ao ponto fora da curva ali, diariamente acontece um negócio, ele entra para desconstruir com uma força, com uma vontade, com um nível de produção. 4, 5, 6, 7 pautas num dia, exatamente, e são todas, são todos textos, 7, 8, 12 às vezes, muito acima da média, tratando
desmascarando coisas. Ele é um homem de uma força muito grande, muito admirável. Nem lembro do americano tem um cara que faz isso que ele faz. Não tem, né? Nem lembro do americano. Acredito, não, ele é um fenômeno mesmo. Imagina o que sofre, família. O cara, você abrir eu sofri um pouco com isso, agora não mais, não dou mais bola. Mas é muito ruim você abrir uma caixa de e-mails, de comentários, sei lá, o meio de interação que for, de feedback que for, e ter lá um monte de gente te chamando de tudo quanto é nome. É chato, cara, não é legal. Receber elogios é bacana, mas receber... E não é a crítica, é ataque. A crítica é analisar com critério. Se o cara escreve e fala, fulano, eu não concordei com você por isso e tal, acho que aqui, ok, essa não tem problema. Às vezes o cara até te aponta um caminho legal. Mas quando vem te acusando, você é vendido, você é vagabundo, você é não sei o que lá, tua família tem que... aquelas posições que tem vídeos meus contra o aborto, tá? Inclusive no caso de anencéfalo, aquela coisa toda. Os caras, quem tem que ser abortado é você, sabe? Você fica pensando, poxa, precisa desse nível, tá? Então, no primeiro momento, no primeiro programa que eu participei, eu fiz uma crítica muito dura ao Lula. Eu recebi já um monte, assim. Quem é este moleque, este fulano, para falar do presidente Lula? E pá, um monte. Aí você não está acostumado com aquilo, você olha, dá um ruim. Deu um ruim, durou 15 segundos. Eu falei, o Lula é o que é mesmo, e quem está defendendo ele também, que vá pro meio do inferno, dane-se. E parei de dar bola ali, mas fiquei pensando muito nisso. Não é simples tomar posição, não é mesmo. E aqui, tem um pouco de covardia intelectual também. Né? Uma sensação de fragilidade intelectual que deve ser generalizada, imagino, no meio jornalístico. O sujeito sabe que não sabe muita coisa, no fundo. Também tem isso, também tem. E o brasileiro é desvirilizado, né? Foi desvirilizado, né? O processo é longo, vem há bastante tempo e hoje está num nível horroroso. E, então ele tenta conciliar, não sabe apanhar, essa coisa toda. E foi o meu choque quando eu comecei a receber críticas. Aí eu fui dar conta, né? Também. O brasileiro em você? Sim, afinal eu tô no meio, né? Claro. Sou produto disso aqui. E você tem que se policiar e se encontrar, fugir disso o tempo inteiro. Simplesmente no reflexo, é muito fácil você acabar caindo nisso em algum momento. Então, fiquei, não, pera lá, pô, dane-se. Pega o machado e vai cortar lenha. E assim foi. Então, mas tem que estar disposto para o combate. Nem todo mundo tá. Well, I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises.